Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Marceneiro Trader. Já te peço que você se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. Se gostar do vídeo, dê um like, compartilhe, tá? Eu vou estar nesse momento apresentando um trader que eu fiz na sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Eu vou estar apresentando os conceitos, o que eu vi no momento de abrir essa operação, tá? Qual foram os conceitos que eu usei, passando um pouco do conhecimento e do que me levou a estar fazendo esse trading. Espero que contribua para o seu desenvolvimento, você que está começando agora. Espero que você goste. Se ficar alguma dúvida, deixe logo abaixo. Bom, eu vou estar apresentando alguns prints da tela da operação e logo no final do vídeo eu vou estar colocando um trecho do trader rolando até alcançar o alvo, ok? Vamos para os prints que eu tirei dessa operação. Aqui nós estamos no par Euro-USD. Veja que quando eu vi a oportunidade, eu estava no M30, se eu não me engano, ou no gráfico de 1 hora. Então a primeira coisa que eu vejo antes de abrir uma operação, eu vou para o time frame maior, certo? Ou semanal, ou começo do semanal, e quando eu tenho mais dúvidas eu vou para o mensal, mas geralmente eu começo pelo diário. Se eu vi uma venda lá no H1 ou no M30, eu venho aqui para o diário e procuro ver qual é a tendência macro, qual é a tendência que está predominando naquele momento num time frame maior. Nesse momento, nós temos uma tendência de baixa, nós estamos numa estrutura de baixa. Então aqui eu já tenho a primeira confirmação para efetuar a minha venda lá no M30 ou lá no H1 que eu estou vendo, ou no M15, certo? Então de cara eu bato o olho aqui, eu já vejo que é uma estrutura de baixa, é uma tendência forte de baixa. Algumas vezes eu uso as médias, algumas vezes não, mas geralmente é no Price Action. Então veja vocês que aqui nós temos um fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, outro fundo aqui e o último fundo que está aqui. Então aqui já é um forte indício, está me mostrando, eu bato o olho, eu vejo, é uma estrutura de baixa, é uma tendência de baixa. Eu lá no meu time frame de 30 minutos ou no H1, eu vi uma oportunidade de venda. Então qual é o primeiro passo que eu uso? Coloco no time frame diário ou semanal, para me ver qual é a tendência no macro, qual é a tendência no time frame maior. Então aqui, veja que já estou com as minhas ordens, né, com o trade rolando, mas eu estou explicando antes o que eu vi antes de dar o start nessa operação. Então aqui nós estamos na primeira foto, foi onde eu confirmei a minha entrada. Vamos aqui para a segunda foto. Veja que aqui nós temos já estamos no gráfico do H1, no gráfico de 1 hora. Então eu vi aqui, ó, que temos um fundo triplo. Ele tocou 3 vezes aqui e ele buscou essa região aqui também 3 vezes, ou seja, o preço ele está numa lateralidade. Veja bem, no M30 isso deixou mais claro para mim. Eu tracei uma linha de suporte aqui embaixo e uma linha de resistência lá em cima. Veja que aqui nós temos um suporte e aqui em cima nós temos uma resistência, certo? Então quando eu vi o gráfico formando esse padrão aqui, eu vi que aqui nesse momento ele criou um topo aqui nessa resistência, 1, 2, 3. Ele tocou essa resistência aqui 3 vezes e tocou aqui, formou uma área de liquidez aqui, aqui e aqui. Bom, vou estar falando aqui um pouco sobre liquidez, sobre fluxo de ordens. O que me levou também a fazer essa operação foi o seguinte: quem está aqui no time frame de M30, ele vê que logo quando o preço tocou
aqui, ele recuou para cima, fez novamente aqui um fundo, um topo, um fundo, um topo. Bateu aqui, ele recuou novamente. E se o preço voltar, tocar na resistência e voltar novamente, as pessoas geralmente fazem uma venda aqui, certo? Então, quando o preço veio, tocou na resistência, formou esse candle de baixa forte, vários traders fez a sua venda aqui no rompimento desse candle e deixou o seu stop aqui. Então, aqui nesse momento foi formado uma área de liquidez. Várias ordens estão aqui de stop. Aqui, aqui. Quando o preço veio, formou uma área de liquidez, formou um fluxo de ordem comprador aqui em cima, certo? Eu estou falando rapidamente sobre esse assunto, para o vídeo também não ficar muito longo, mas em outro vídeo nós vamos entrar nesse assunto sobre fluxo de ordens, sobre liquidez sendo formadas, certo? Então quem vendeu aqui está com vários stops aqui em cima, várias ordens de compra, porque o stop ele é o que? Nada mais que uma ordem ao contrário. Quem entrou vendido aqui tem várias, deixou o seu stop, ou seja, uma ordem de compra aqui. Então, quando o preço retornou, formou liquidez aqui, formou liquidez aqui. Então, nós temos uma área de liquidez aqui, uma área de liquidez. Vamos lá, vamos continuar aqui no raciocínio. Então eu vi que tinha uma área de liquidez aqui em cima, outra aqui em cima. O preço veio até aqui, não consumiu essa liquidez que estava acima, porque ele parou aqui. E nem esse candle, deixa eu apagar aqui. E nem este candle aqui consumiu a liquidez que foi deixado aqui, porque ele parou antes, ou seja, o preço tende a voltar aqui para consumir essas ordens que estão aqui em cima. E eu fiquei observando, quando a mesma situação aqui, o candle tocou aqui, e quem comprou aqui nesse suporte que já estava sendo monitorado desde lá de trás, quem comprou aqui, aqui estão os seus stops. Ou seja, aqui tem ordem de compra. E eu fiquei observando. Ou seja, quando eu bati o olho aqui, já tinha isso aqui. Então, eu comecei a observar daqui para frente. Novamente, o preço subiu. Agora em fractal maior. Subiu, o preço voltou. Não rompeu esse fundo aqui. Ou seja, não retornou o suficiente para consumir essa liquidez aqui, deixando mais uma área de liquidez. O preço foi novamente, agora ele parou no meio do caminho, tocou novamente. Então o preço tocou uma, duas, três vezes. Imagina você que quem está comprado aqui, achando que a tendência reverteu, aí que está a vantagem de você olhar em times frames maior antes de abrir sua operação. E não ir cegamente porque uma média móvel cruzou. Note que a média, ela cruzou para cima, o preço está indo para cima e deixou uma resistência aqui, certo? O preço ficou agora acima da média de 200, que é essa média branca, voltou, tocou novamente aqui na média menor
e voltou para cima, deixando esse candle de compra aqui fortíssimo. Quem está observando só as médias vai achar o quê? Opa, a tendência reverteu. Vou comprar aqui. Veja que logo depois o preço voltou a cair. Por que que eu não compraria aqui? Porque lá no diário a tendência é baixista. Então eu estou aqui observando, novamente o preço voltou, formando uma segunda área de liquidez aqui. E ele seguiu novamente, parou um pouco mais do que 50% desse movimento aqui, voltando até aqui embaixo. Novamente repetindo, o preço tocou aqui uma vez, tocou aqui duas vezes, formando uma área fortíssima de liquidez, tocou aqui pela terceira vez, quando ele retornou para cima, na média de 200, eu fiquei esperando uma oportunidade de venda, porque note que aqui ele veio, recuou, e aí novamente foi com força total lá para cima buscar essa área de resistência. Veio novamente em fractais menores, veio, tocou no suporte, voltou, acumulou aqui nessa área, ficou fazendo candle verde, candle vermelho, candle de compra, candle de venda. Aqui está sendo travada uma batalha entre os touros e os ursos, né? Entre compradores e vendedores, os compradores querendo que o preço voltasse até na área de resistência. Aqui houve essa batalha, certo? Então eles queriam voltar até lá em cima, para lá em cima começar a realizar os seus lucros, as suas operações, começar a colocar o dinheiro no bolso. Porém, não foi, e teve uma briga aqui, ó. E o que aconteceu? O preço voltou novamente para baixo. E aqui eu fiquei observando minha oportunidade de efetuar uma venda, porque o preço não voltou para buscar aquela resistência. Então eu pensei, tá perdendo força, vai voltar. Voltou, deixando novamente uma área de liquidez. Então aqui, pessoal, a probabilidade dele voltar com força e romper esse suporte é grande, porque nós temos várias ordens aqui, nós temos uma liquidez muito grande. Quem comprou aqui tem seus stops aqui, ó, abaixo. Quem comprou aqui tem liquidez aqui, porque tem muitas ordens aqui. Quem comprou aqui, a mesma coisa. Então a chance desse preço vir e romper esse suporte é muito grande. Então o mercado, os tubarões, os grandes players, está de olho nesses stops aqui, ó. Está de olho nessas ordens de venda aqui. Então eu fiquei preparado para o preço vir buscar aqui. Vamos para a segunda imagem aqui. Aqui foi onde eu dei start a minha operação, tá? O preço ficou batendo aqui, ficou aqui, ó, é no time frame de 1 minuto. Notem vocês que aqui o preço tocou aqui, formando mais uma área de liquidez, porque aqui tem ordens de stops aqui em cima. Então esse momento aqui, ó, de lateralidade, de acumulação, aqui já é uma área de resistência, ficou um pouquinho bagunçado, mas vamos lá. Quando eu joguei para o gráfico de 1 minuto, olha aqui aquela lateralidade aqui, ó, mostrando aquela lateralidade lá no M30 que eu mostrei. E aí eu comecei a ver a liquidez no gráfico de 1 minuto. Olha, aqui formou liquidez.
liquidez, liquidez. Aqui em cima tem um fluxo de ordem muito grande. E aí, o que os players fizeram? Tocou aqui, deixou essa área de liquidez. Então, nota que quem vendeu aqui tem seus stops aqui. Novamente, o preço veio. Pessoas fizeram vendas aqui, deixaram o stop aqui. E aí, de repente, essa agulhadinha aqui consumiu toda a liquidez deixadas pelos vendedores aqui, ó. Então, vários vendedores começou a vender aqui. Por quê? Porque o preço está indo, vindo, ou seja, vai descer para continuar um movimento de baixa, quem está olhando no gráfico M1. Porém, se esquece de que o preço tem essa região toda aqui, ó, para andar para cima. E tem toda essa região aqui de voltar para baixo, porque isso aqui é uma região de briga lá nos time frames maiores. Então, quando eles começam a ver esse cenário sendo formado aqui, vários começam a vender aqui, porque aqui é um topo, aqui é uma área de resistência. Aqui, ó, quem traçou essa resistência aqui no M1, pensa o que? Tocou aqui, coincidiu com essa resistência aqui, com esse topo aqui, começam a vender aqui. Aí o preço vem e ele não realiza o lucro, porque ele está visando talvez buscar esse suporte aqui, esse fundo aqui, ó. Então ele está na operação. Quando o preço volta e o stop dele está aqui, ó. Quando o preço volta e aí forma esse candle aqui, ó, ele vende mais e o seu stop está aqui. E aí ele volta, faz essa acumulação aqui e volta a descer. Talvez ele vendeu mais aqui, porque vai voltar para buscar esse topo aqui, ou então aquele lá do suporte no time frame maior. Então, aqui existem vários stops. De quem vendeu aqui, o stop está aqui. Quem vendeu aqui, o stop está aqui. E aí, o que acontece? O preço vai. Ó, esse candle aqui, ó, esses dois candles que deu essa agulhadinha aqui para cima, notem que ele consumiu todos os stops dos vendedores que estavam aqui nessa região. Foram formadas várias liquidez. E aí esse candle aqui, ele vem, ele consome toda essa liquidez e volta a cair. E aí ele vai novamente. Teve traders que vendeu aqui, botou o stop um pouquinho mais para cima. O que acontece? Então, veio, tocou aqui, voltou. E o que acontece? Esse candle aqui consumiu toda a liquidez dos stops de quem estava vendido aqui um pouco mais para cima. Certo? Esse daqui consumiu a liquidez deixada para os que estavam vendidos aqui. Quem vendeu aqui, esse stop aqui consumiu a liquidez que estava deixada aqui. Bom, acho que já deu para entender o que eu quis dizer, né? Então, quando o preço ele toca aqui, ele deixou o quê? Liquidez aqui, porque quem vendeu aqui está lucrando aqui e o seu stop está aqui. Então aqui novamente formou-se uma área de liquidez, certo? Então quando rompeu esse topinho aqui, esse fundo aqui, eu esperei esse candle vir aqui e quando ele voltou um pouquinho, eu startei a minha operação. Aqui eu dei play na minha operação, eu vendi com um lotezinho de 0,02. Porque a minha conta ela ainda é pequena.
Então eu entrei levinho. E aqui o meu alvo era aqui, ó, no 09851, me dando 10 pontos. Aqui era o meu alvo. Porque eu sabia que o preço ele poderia segurar aqui nesse fundo no M1. Mas aí eu coloquei logo abaixo, porque eu sabia que se ele viesse aqui, a chance dele vir alcançar o meu alvo era grande, certo? E aqui só recapitulando, ó, formação de liquidez, consumo de liquidez, novamente formação de liquidez, e aqui, ó, por último, antes do preço voltar a cair, notem que o preço ele já está com dificuldade aqui. Ele veio, acumulou, foi novamente, só para buscar essas ordens de stop que estavam aqui, voltou. Foi, voltou. Ele já perdeu, já está mostrando para mim que ele perdeu força. Ele não, provavelmente ele não vai voltar para testar essa resistência. Mas o que acontece? Antes dele voltar, ele podia vir aqui, ó, certo? Antes dele voltar, ele foi buscar essa área de liquidez deixada aqui em cima pelos vendedores. E aí, às vezes nós não entendemos por que o preço ele vai ao nosso favor. Vamos supor que o preço está indo, certo? Está indo numa tendência de alta. Eu faço uma compra aqui, ou eu sou mais conservador, faço uma compra aqui no rompimento desse topo. E aí o que acontece? Se eu comprei aqui, o meu stop ele está aqui, ó. E aí o preço vai. Se eu comprei aqui, o meu stop também está aqui. E aí o preço ele vai, vem aqui, e aí o preço ele vem. Antes de ir, quem está comprado aqui está com seus stops aqui. O preço vai novamente. Aí eu penso, opa, tá indo na minha direção. O preço novamente faz um fundinho aqui, vem, dá só uma agulhadinha aqui e volta a sua tendência. Veja que aqui, ó, ele só a famosa violinada. Pegou os stops aqui porque foi gerado liquidez nesse ponto. Pegou vários stops aqui e voltou a subir. Aí eu falo, caramba, só veio me tirar da operação e voltou. Porque quando a gente pega essa visão de mercado dos grandes plays, a gente consegue rastrear e no rastro deles para tentar tirar vantagem. E a gente começa a observar as operações institucionais dos grandes players. Quando eu falo que ele foi só consumir os stops dos vendidos ou os stops dos comprados, eu não estou dizendo que isso é manipulado pela corretora. Porque tem gente que fala, a corretora é caça stop. Não, são os grandes players que caçam os stops das sardinhas. Então a gente tem que estar muito atento, porque essas agulhadas é para consumir a liquidez, é para consumir os stops da galera, porque tem que ter uma contrapartida. Quando a instituição, quando o grande player, ele quer movimentar o preço para um determinado lado, tem que ter a contraparte. Se a tendência é de baixa ou se a tendência é de alta, para continuar aquele movimento, tem que ter pessoas vendendo, tem que ter pessoas comprando. E o stop, ele é uma operação de venda, uma operação de compra. Então, eles vão buscar esses stop, essas operações de venda ou de compra, antes de continuar o seu movimento de alta ou de baixa. Mas vamos lá para a operação. Então, aqui eu startei a minha operação. E eu estava de olho nessa região aqui, do 9851, que eu já tinha detectado lá no M1, lá no H1, lá no M30,
e a minha operação ela está rolando. Notem você, essa operação aqui, eu relutei um pouco para entrar nessa operação, porque aqui no H1, veja que o meu stop, ele ficou acima da liquidez. O meu stop, ele ficou muito caro. O meu risco retorno, ele não ficou legal. Deixa eu buscar uma outra imagem aqui. O meu risco retorno, ele não ficou legal aqui. Por quê? Notem que o meu retorno aqui para essa operação, ele é bem menor. Aqui nós temos 10 pips. E aqui, ó, olha, o meu stop onde está? Tá mais ou menos 2 para 1. Se eu ganho aqui 10 pips, aqui eu estou perdendo 20, 25. Então eu relutei um pouco para entrar nessa operação, mas eu entrei por causa de todos esses estudos que eu falei para vocês. Mas com toda essa minha leitura que eu fiz antes, eu quis assumir o risco. Por que eu não deixei o meu stop aqui, ó? Se eu vendi aqui, aqui está a minha ordem de venda. Aqui eu já tinha puxado para baixo, tá? Meio-dia 55, eu já tinha puxado para baixo. Mas o meu stop, ele estava aqui, ó. Aqui. Acima dessa área de liquidez aqui. Certo? O meu stop, ele não ficou aqui. Ele só ficou aqui depois que o preço andou. Porque quando eu fiz a minha operação aqui nesse candle, isso aqui ainda é óbvio, não existia ainda. Só existia isso aqui, daqui para trás. Então, por que o meu stop não ficou aqui? Porque aqui é uma área de liquidez, o fluxo de ordem aqui é grande. O meu stop ficou aqui em cima, porque eu sei que o preço pode vir aqui buscar essa liquidez aqui em cima. Por isso o meu stop ficou aqui em cima. E a operação foi se desenrolando e até buscar o meu alvo. Eu poderia ter colocado o meu alvo aqui, poderia, mas eu preferi não arriscar muito. Correria o risco do preço vir, tocar aqui e voltar a subir. Então eu coloquei o meu alvo um pouco mais acima dessa área de liquidez aqui. Então, quando eu abri minha operação aqui, o preço foi, deixou esse topinho, voltou, foi novamente, deixou esse topinho. Então, quando ele veio e rompeu aqui, ó, aí eu arrastei o meu stop que estava aqui em cima e coloquei aqui, ó, mais para baixo, para me proteger mais. Então vamos para a próxima imagem aqui. E aqui ele veio e pegou o meu alvo, me dando um lucro aí de 10 pips. Veja que eu fiz questão de colocar aqui, ó, porque ele pegou o meu alvo aqui, ó, era meio-dia e 55. E o meu alvo estava aqui no 827. 827 não, mais ou menos nessa, isso mesmo, 827. Veja que quando ele pegou o meu alvo, que estava aqui, ó, que eu fiz essa seta, olha como ele acumulou. Como o preço ficou aqui de lado durante muito tempo. Então aqui uma breve explicação e uma dica. Esse dia aqui foi dia 25, numa sexta-feira, certo? O dia que o mercado está se preparando para o final de semana. Correria um risco de eu ficar agarrado nessa operação aqui por ser sexta-feira. Então por isso também o motivo de eu não colocar o meu alvo mais abaixo, para buscar mais pontos. Eu preferi colocar aqui e notem que eu coloquei no lugar certinho,
porque o preço ficou dançando aqui de lado aqui, ó, ficou aqui, ó, e não saiu daqui, o mercado fechou aqui, pegou o meu alvo e não saiu mais daqui. Então a importância da leitura do dia que você está operando, do alvo que você está buscando, para não ser um alvo muito grande, para um dia sem volatilidade e para você não ficar preso na operação. Então ele pegou, deu o meu gain, me pagou e ficou aqui nessa região até o mercado fechar. E aí eu vou colocar um vídeo para vocês verem como foi o desfecho. E aqui, ó, é a operação em andamento, as minhas marcações que eu havia feito lá no time frame maior que eu mostrei. Aqui eu desci para o M1 para ficar monitorando o desenrolar. Aqui já está no H1 que eu mudei. E veja que está quase buscando ali o meu alvo, está quase me pagando. Está quase alcançando a minha ordem ali. Está quase vindo buscar esse fluxo aqui e eu botei logo mais acima pelos motivos que eu já falei. E é isso aí, eu comecei a tirar as minhas marcações, mas aí já pegou. Entenderam, pessoal? Então foi isso, eu espero que tenha sido claro. Se não ficou claro, deixe a sua dúvida aqui embaixo, o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e até a próxima.